Vamos começar aqui então nosso Golden Talks aqui, né? Tenho o prazer aqui de estar fazendo isso com um cara que é muito meu espelho, eu me espelho muito nele. Desde quando eu entrei no Golden, eu tenho esse cara como minha referência, pô. E graças ao destino da gente ter assim, uma conexão e pensamentos muito parecidos, isso se tornou mais do que um conhecimento profissional e hoje a gente é grande amigo, além de trocar grandes ideias dentro da nutrição, a gente também, né, tem uma convivência de, pô, não tem nem o que falar aqui para falar desse prazer realmente de estar aqui trocando essa ideia com o meu grande amigo Omar. Obrigado pelo convite, Ângelo, deixando claro que foi o Ângelo que me convidou e falou assim, o que você acha desse tema? Eu falei, sensacional, porque ele para mim hoje, dentro da área da suplementação, da nutrição esportiva, principalmente voltado para o endurance, é o cara que mais sabe hoje, e o prazer é todo meu, na verdade, de ver seu crescimento, meu amigo. Assim como você falou, começamos como colegas, amigos, viramos colegas dentro da profissão e hoje te vejo nos palcos mais importantes do mundo falando sobre suplementação, nutrição esportiva no Endurance e agradeço demais o convite. É uma honra, é para mim, não é para você não, é para mim. Fico longeado, mas vamos lembrar que eu paguei por isso, tá, gente? Cara, na sua prática, me fala, como é que tá essa questão de suplementação ainda? Porque ah, ainda recebo muitos pacientes falando assim, cara, e aí, eu vou. Qual suplemento você vai me passar? Porque eu quero chegar lá na academia e aumentar a performance, aumentar a carga, a repetição. Ou senão a galera do Endurance que eu atendo fala assim: eu tenho que baixar meu pace e eu sei que tal suplemento em um mês vai me ajudar a fazer isso, aquilo. Eu falo, calma aí. Não é bem assim, talvez, o que se pensa sobre tomar suplementação. Tá esse feeling ainda também com você? Como é que tá? Cara, tem um terceiro, não mudou nada. Eu passo hoje o que você passou, que você fez essa migração um pouco. Hoje você atende menos, né, Sim. esportivo, mas ainda é aquela coisa de sempre. Doutor, o que que eu tomo para melhorar a minha performance? Ah, Ai, e cara. hoje eu entendo essa realidade muito mais próxima, porque eu treino esses esportes de endurance. Então, se fosse uma coisa que para tomar, eu tenho acesso a tudo. Eu era o melhor, Boa, né? Eu boa. estava no pódio. Você não tinha os caras que estão ali treinando 80 horas por semana, igual a gente tem casos dos noruegueses hoje que conseguem treinar bem, né, ali estudados, bem vigiados, tudo muito testado, ganhando tudo. Você teria um cara que era o mais rico da operação, comprando o melhor suplemento, tomando aquilo e sendo campeão no pódio. E não é essa a realidade. Então, a minha resposta sempre quando o cara me vem, o que, que eu tenho que tomar para melhorar? Eu falo, cara, você tem que treinar. Aí sim. O que vai melhorar o que você faz é quanto mais você repete aquilo que você faz. Então, não tenho nada que eu vou te dar para você tomar que vai melhorar o seu condicionamento de repetição do seu exercício. O que, que eu posso fazer? Te tornar mais eficiente na sua recuperação, melhorar o seu sono, melhorar o seu estímulo, porém, isso não vai garantir que você melhore a sua performance. Cara, mas esse ponto que você tocou, eu acho que ele é muito importante, porque assim, eu vejo que talvez a elite dos atletas profissionais no mundo já acordaram para a questão de não existe droguinha mágica. A droguinha mágica, na maior parte das vezes, ela vai ser doping ponto final. Perfeito. Então, se não existe droguinha mágica, eu entendo que será que é falta de treino? Bem, ser um atleta, às vezes a nível olímpico, cara, eu te garanto que às vezes não é falta de treino. Aí foi quando eu percebi uma certa mudança. Talvez eu poderia falar de uns 6, 7 anos atrás, da minha vivência. Pode ser que essa Claro. mudança já tenha sido antes. Mas ele entender que, cara, peraí, se eu treino muito, se eu sou a nível olímpico, não posso usar drogas, tenho que melhorar a minha performance, cara, só existe outras coisas para melhorar essa performance. E que não é o suplemento. Uma vez que eu vejo hoje muito ainda o atleta profissional sabe que o suplemento incorpora a rotina dele, mas só que não é o elemento chave. É necessário mais que sono, descanso, recuperação e, é óbvio, a alimentação. Então, concordo com você nesse quesito de que, pô, eu quero melhorar a sua performance, mas não diretamente com suplemento. Vamos olhar de uma maneira mais global e entender que alimentação, sono, descanso, recuperação e como eu posso otimizar esses processos para que você comece a ter mais performance na prática da atividade. Até porque, se o cara treina 80 horas por semana, não adianta vir falar para mim que treinar 84 é o que vai fazer a diferença. Na verdade, você pode começar, inclusive, a piorar a condição dele. Então, e isso também se aplica, agora saindo um pouco da visão do atleta profissional, para
para o praticante de esporte ou praticante do exercício físico, que é a realidade, eu acho, que dos nossos consultórios, apesar de que você pode atender, inclusive, mais atletas, a minha realidade hoje é o praticante do exercício. Quero Sim, aumentar minha então. performance, Omar. Então, beleza, vamos elencar alguns pontos. Quantas horas você dorme por dia com a qualidade do seu sono? Você está comendo a quantidade de caloria certa? Você está comendo a quantidade de proteína certa? Você está conseguindo fazer um processo de recuperação correto? Você está conseguindo ingerir, caloricamente falando, o que é necessário? Quando isso tudo estiver ok, a gente fala de suplementação. Porque é impossível tentar trazer um benefício de uma suplementação que vai entrar no lugar daquilo que não está sendo ingerido ou alcançado que deveria ser alimentação. É uma realidade, ponto final. Isso é soberano. Perfeito, eu sempre defendo isso. As pessoas elas querem a muleta, né? O Boa. suplemento, e tipo assim, quando ela busca um nutricionista ainda esportivo, ela tem a certeza que ela vai sair de lá como? Então, Com a lista de desse tamanho de suplementos. suplemento. Pô, esse cara que é bom, olha aqui, ó, me encheu de coisa aqui para mim. E a gente sabe hoje que se a gente pegar qualquer grande conselho, a gente tem 5 suplementos que realmente são fonte A para melhora de velho, performance. aí que você falou. Né? A gente pode usar creatina, bicarbonato, né? Betalanina, Betalanina, cafeína. Então, se você pegar, você entra numa loja de suplemento hoje, parece um parque de diversões. E 95% daquilo talvez não funcione. Não serve de nada, né? Vai aumentar números, vai tomando uma rotina. E o que eu percebo? A pessoa não se importa em comer, como você falou. No Brasil, mais ainda. Eu tava com o Shofu, que foi um dos atletas de CrossFit, que foram competir o CrossFit Games. E eu perguntei, cara, qual foi a maior diferença que você viu do CrossFit Games, dos atletas de lá, para vocês, em referente à nutrição? O tanto que eles comem. Eu saí de uma prova morto, nem pensando no que ia fazer. Eu olhei para o lado, o meu oponente estava matando 500 gramas de arroz. Aí eu falei para ele, você é maluco, cara, a gente tem uma prova agora, você está comendo. Ele, por isso. Eu tenho que remar 2 horas. Como é que eu vou ter energia para remar 2 horas se eu não comer? Ângelo, essa visão que você falou, ela é tamanha, porque eu tive a oportunidade de começar a atender no CrossFit, os crossfitters, digamos assim, meados de 2013. Em Brasília, o segundo box, digamos, de CrossFit que foi aberto era da minha prima. Sim. Só que eu já acompanhava o CrossFit fora, porque eu sempre achei uma atividade sensacional. E foi muito engraçado como... Bem, estou falando de 2013, pô. Estamos em 2023. São 10 anos. Eu atendo ainda a galera do CrossFit. E eles sempre ficam assim, poxa, Omar, eu vou estar lá na competição, eu vou ter 3 provas, 4 provas. Aí eu sempre peço o calendário, o horário das provas. E eles falam assim, cara, você é o único que fica encanado com essa questão de horário. Eu falei, sabe por quê? Porque eu vou botar você para poder comer macarrão quando você terminar uma prova para começar uma outra. Eu vou colocar você para poder... Teve uma vez que foi engraçado, o paciente falou, não quero comer comida. Eu falei, beleza, você vai levar 400 gramas de salada de fruta, vai colocar isso de proteína e vai colocar um néctar de coco lá por cima e você vai destruir essa salada de fruta. O cara falou assim, mas para que isso tudo? Para você entender que a sua performance depende primeiramente, não é da creatina, não é da betalanina, é do combustível, é carboidrato. E aí, é engraçado, toda competição que os caras me mandam foto, porque acaba que tem um paciente que compete, tá lá, todo mundo com a matula, marmitando. E a galera do lado, às vezes, tomando um negocinho. Cara, não tem jeito de se manter performance com essa visão. E essa visão que o seu paciente aí falou, cara, que sensacional, porque isso é a nutrição de verdade. Exatamente. Eu vejo muito hoje um nutricionista preocupado em arranjar uma pílula mágica. Hoje a gente vive a época da caneta, né? Parece que é a varinha do Harry Potter, aquela caneta. Plim, plim, emagreceu. E o cara acha que justamente um suplemento vai trazer esse plim, plim, ele vai virar o melhor triatleta. Plim, plim. Pô, eu tenho coisas até engraçadas, porque eu participo também de eventos, né? Um dia eu estava correndo no meio de um triatlo na corrida, uma paciente me passou por mim e falou assim, estou com cãibra. Aí eu falei, pirilim, pim, pim, passou. Né? O que ela achou que eu ia tirar uma cápsula mágica do bolso? Meu nutricionista passou, arrancou uma cápsula mágica do bolso, me deu e sarou minha cãibra. Então as pessoas têm essa ideia do suplemento. E hoje no meio do Endurance tem uma coisa chamada 100 gramas de carboidrato hora. O cara acha que é só ele comer 100 gramas hora no intratreino que ele vai performar
igual um cara que Quem já dera. só que, Quem dera. cara, precisa de treino. O intestino é um órgão treinado. A gente tem muito estudo hoje mostrando de metabólico do intestino, né? Você vai dar uma aula que tem uma parte que também fala dessa crononutrição do nosso metanoma, nossa microbiota. Então, o cara tem que entender também que até o intestino dele é É treino. treino E para não, poder aguentar o que ele vai receber. exatamente, não tem um suplemento que vai acelerar aquilo. Ou o que vai fazer é uma rotina para aquilo acontecer. É a repetição, é o treino para aquilo ficar melhor. Igual ele treinou as pernas, cada dia ele treinando né, melhorar aquilo que ele se repete, o corpo vai se adaptando àquilo ali, o intestino também vai se adaptando a absorver mais carboidrato. Por isso que eu falo assim, então não é para qualquer pessoa comer 100 gramas. Eu falo, não, é para qualquer pessoa, mas não é para Mas qualquer qualquer alguma alguma pessoa. pessoa. Né? Então a pessoa tem que se preparar para receber isso. Qualquer pessoa pode se preparar? Sim, mas é em qualquer momento? Não. Não. Então talvez o suplemento mágico ele precisa de uma estrutura para virar realmente mágico. Cara, a gente compartilha da mesma ideia, talvez, eu acho que por isso que flui tão legal a temática, porque eu brinco com muitos pacientes de consultório, principalmente os caras que querem hipertrofiar, chegar num padrão de estereótipo, de corpo, cara, muito próximo da perfeição. E aí eu sempre brinco com eles no seguinte, cara, você já chegou a ler, por um acaso, a biografia do Arnold Schwarzenegger para entender quantos anos ele treinou? Apesar de que existe, inclusive, reportagens das antigas mostrando quando foi que ele tomou a primeira vez um anabolizante. Aí os caras sempre têm a visão dele assim, mas ele se encheu de anabolizante e é por isso que ele foi daquele tamanho. Eu falei, vamos fazer o seguinte, toma a mesma quantidade de anabolizante que ele possa ter tomado e se você ficar do tamanho dele, eu bato palmas para você, porque associado àquilo, além de comida, o cara treinou, cara, mais de 20 anos. Hoje, um bodybuilder, para poder chegar na categoria acima de 100 quilos, que é a Open do Mr. Olympia, é o cara treinando musculação quase 30 anos e uma história, talvez, dos anabolizantes, 10, 15 anos. Mas espera lá. Quem é que está fazendo a mágica acontecer? Os 10, 15 anos de anabolizante ou os 30 anos de treino que às vezes um cara desse tem? Tá bem precoce, tem um cara chegando para competir com 34 nessa categoria principal, mas qual que foi a idade que ele estava na academia? 14 anos de idade. São 24 anos treinando para ele atingir uma adaptação do corpo para que depois dessa adaptação máxima, com suplementação ou drogas, ele consiga chegar ao supra-sumo que ele não chegaria sozinho. Só que o cara quer fazer isso com 3 meses de academia, com 3, 4, 5 meses de triatlo. Como fazer essa suplementação funcionar? Não, não é a suplementação. Eu gosto de usar muito isso também. Eu falo assim, as pessoas elas querem ser antes de fazer, né? Porra, boa. Né? A pessoa Sensacional. quer ser o Júlio Balestrino, que tá aqui até vendo aí. Pô, mas se você olhar a história desse cara, esse cara não foi Sinistro, né? ontem, né, que ele começou a treinar e resolveu ficar daquele tamanho. Não foi um piscar de dedo, né, que simplesmente mudou. Ele tem uma história de treino, ele tem todo um preparado para chegar lá, ele tem o apoio de muita gente que levou ele até ali. Então, eu acho que também hoje essa comparação no Instagram, as pessoas veem aquilo ali e acham que aquela facilidade realmente é simplesmente tomar alguma coisa. Tenho certeza que já aconteceu com você, de quando você está no shape, alguém chegar para você e falar assim, e aí, o que que você você está tá tomando? tomando? Ninguém nunca perguntou, e aí, como é que tá o treino? Quem que você procurou para ser seu treinador? Né? E uma das coisas que eu falo muito, que eu gosto de dizer, quando um atleta agradece mais um médico no Instagram do que o seu treinador, eu desconfio dela. Tem algo de errado aí. Nada contra os médicos, adoro os médicos também, acho que eles têm o espaço deles na A medicina conta esportiva. não tá Mas quando o cara fechando. agradece demais o médico, essa conta não tá fechando, meu amigo. Cara, aí o que eu acho engraçado? E o porquê que essa conta muitas das vezes não fecha, Ângelo? Eu concordo com você. Às vezes o indivíduo ele está se submetendo a uma periodização de treinamento que, cara, tá difícil. O cara não tá dando conta de fazer direito. O treinador tá lá pagando o sapo, falando, mas irmão, bora, melhora, para de chorar, para de mimir, você não se propôs a isso. E aí vem o famoso atalho. Que se fosse caminho, não se chamava atalho. Perfeito. E aí esse atalho, muitas das vezes, é utilizar recursos da medicina que possam favorecer com que ele consiga fazer aquele treino. Só que ele coloca na cabeça de que o que fez ele conseguir fazer o treino ou cumprir aquela meta é aquela substância que ele estava utilizando. E quem foi que mostrou o atalho para ele? O fulano de tal. Fulano de tal, obrigado, o mérito é todo seu, porque foi você que me conseguiu fazer chegar aqui. Não. Primeiro, ele só conseguiu chegar lá porque ele estava acordando de manhã, estava indo treinar, estava se esforçando.
A diferença é que ele teve uma ajuda exógena, uma ajuda de fora para conseguir fazer chegar naquilo. Mas espera aí, meu irmão, e o cara que fez o treinamento e você, no seu mérito, conseguir chegar lá? Perfeito. Não, você também, a gente tem isso, Cara, claro, naquele seriado que tem até na Netflix, né, que acaba derrubando o maior esquema de doping da de doping da Rússia, Rússia. né? O cara ele faz um ano sem anabolizante e fala assim, vou tomar anabolizante o ano que vem para ver quantos eu melhoro. Ele foi pior. Ele foi pior, cara, eu vi isso. Só que ele acaba derrubando o maior esquema de anabólico da Rússia, da Olimpíada, que o cara passava, né, o xixi por dentro de um cano, um negócio assim, Cheio do roubou uma parada sinistra. E ele mesmo, por quê? Por estar mais pressionado, de estar com essa ideia na cabeça, não, eu tomei, eu tenho que ser melhor. Ele começou a ir pior nas provas. Então a gente mostra que é o seguinte, não adianta também você ter só esse recurso se o seu treino não acompanha. Se esse recurso está melhorando a sua capacidade de treino, você vai evoluir. Com certeza. Mas esse recurso, ainda mais quando você é muito treinado, quando você está muito no topo, ele pode não ser tão eficiente. Porque você já teve tempo suficiente de talvez ter chegado numa maturidade metabólica, muscular, fisiológica e bioquímica, que às vezes esse a mais pode ser que não seja tão eficiente para você. Ou pode ser o suprassumo do cara e ir num ponto, num nível onde ele nunca chegou. Acho que a grande temática e a problemática é que as pessoas nem sequer esperam ter a sua devida adaptação e vai querendo pular as cercas para frente. E eu vejo a suplementação hoje como uma primeira possibilidade de buscar esse a mais. E às vezes o podcast ele pode estar soando como uma lição de moral, um moralismo, Sim. mas não é. Você, na verdade, eu queria que o suplemento fizesse esse milagre todo. Eu Sabe também. por quê? Olá pessoal, eu sou o Fabrício de Paulo Nutricionista, estou aqui com meu amigo também, nutricionista Ângelo Darre, falando para o videocast do Grupo Golden no Science Play. E hoje nós vamos estar abordando sobre Nutrient Time e performance no atleta de endurance. É um prazer receber você aqui comigo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Bom demais, Fabrício. Realmente é uma satisfação estar aqui com você para falar desse assunto que você domina tanto, né? Já assisti uma palestra sua sobre esse assunto, uma das melhores palestras até que eu já assisti. Obrigado, meu muito amigo. Boa mesmo. E é uma coisa, realmente, um assunto que também me cativa muito, porque eu gosto muito dessa situação do Nutrient Time para os meus pacientes, né? Para os meus atletas. Eu acho que quando você está falando em performance ainda, você colocar esse atleta para comer mais vezes, né? Que é o grande trabalho que eu vejo do nutricionista, né? Sou também, assim, adepto a qualquer outro tipo de atividade. O jejum, ok, mas quando a gente está falando de performar, então quanto mais esse atleta conseguir consumir, não só de a gente pensar só nos macros, mas também no micro, né? E quando a gente fala de Nutrient Time, a gente consegue dar com muito mais qualidade todo esse enredo dietético para o nosso paciente. Então eu acho que de extrema importância um nutricionista que vai trabalhar com performance, e ainda mais uma performance de endurance, de provas de longa duração, porque já pensou um cara que faz uma prova de 12 horas? Você tem que ter uma estrutura muito grande pré-prova para esse cara estar comendo. Muito grande, né? Então, eu acho que o melhor é você começar explicando, né, para quem está ouvindo a gente, o que é o mesmo o Nutrient Time, né? Como que isso funciona, como é que a gente aplica isso na nossa prática clínica. Pois é, então, Nutrient Time, né, é um termo que a gente utiliza para definir ali um momento, né, de você estar adequando ali, principalmente está relacionado, né, na literatura traz para a gente muito relacionado ao carboidrato e à proteína, né, é um conceito que na minha opinião ele se restringe muito àquele momento mais no pré e no pós-treino, né, em você adequar a necessidade daquele indivíduo em termos de carboidrato e proteína. Eu acho que vai muito além disso do que a literatura traz pra gente, né? Não, claro, a gente tem que sim, né, no atleta focar ali o pré e pós-treino, mas tem outros momentos, né, que envolve recuperação, que envolve o micronutriente ali que a gente precisa ofertar para aquele atleta, né? A gente não pode ficar preso, na minha opinião. Acho que o Nutrient Time tem que ser um nutriente 24 horas, Exato, né? A demanda dele, ele vai de acordo ali com a rotina, com a demanda. Nutrient Day, né? O Nutrient Day, vamos dizer exatamente. assim, o Nutrient Day, né? A nutrição 24 horas, né? Exatamente. Então, acho que esse eu acho que para mim tem que ser o conceito mais importante, né? Não ficar só no pré e no pós-treino. Sim, atletas, né, a gente sabe, principalmente você que tem uma experiência muito grande com atleta de endurance, né? Ali vai ter momentos que realmente vai fazer toda a diferença, né? Durante o treino também, né? A literatura não traz muito essa questão da ingestão durante o treino em relação ao conceito do Nutrient Time, mas isso faz parte, né? Não tem como a gente isolar, vamos dizer assim, né? Perfeito. A gente
como nutricionista, a gente escuta sempre isso, né? O que eu tomo de pré, né? O que eu tomo de pós, doutor? Então, isso é a pergunta que eu acho que a gente mais escuta dentro do consultório. E eu falo isso para o meu paciente também, para o meu atleta. O seu pré-treino é tudo que você comeu antes de começar seu treino e seu pós-treino vai ser tudo que você vai comer depois que você termina seu treino. Você não tem que pensar apenas naquela refeição isolada, né? Hoje você falou uma coisa muito interessante, que esses guidelines de intratreino, até o Marcelo de Carvalho deu uma palestra muito boa aqui falando desse treinamento de intestino, que ainda a gente tem ali números que são perseguidos pela maioria dos atletas. A gente fala 100, 120 gramas hora, para a gente ter uma nutrição mais precisa ali, né? Para trazer rendimento, para trazer uma melhora dos marcadores pós-provas e melhorar essa recuperação. Mas, quando se passa de 90, ainda a gente não tem nenhum estudo que mostrou melhora de performance. Né? Tem alguma coisa saindo aí desse transporte do GLUT2 ali, quando ele vai para a borda, e também um transporte mais ativo. Então, acredita-se aí que o máximo de oxidação seria 100. Mas por que eles ainda estão indo a 150 por hora? Então, falta ainda realmente esse enquadramento para a gente pensar no Nutri-Time dentro da prova, né? Mas a gente já tem uma literatura bem vasta dele durante todo o dia. E eu falo muito isso para o meu atleta. A sua refeição, o responsável pelo seu rendimento vai ser o diário, como você vai conduzir o seu hábito de se alimentar, não aquilo que você vai comer só perto ou depois da prova. A sua imunidade, os seus leucócitos comem carboidrato. Né? As suas hemácias têm que ter carboidratos para elas estarem andando dentro do seu corpo. Então, a energia que você coloca não é só para o treino, é para manter o seu basal vivo. Até porque, né, a taxa até de oxidação do basal de um atleta é totalmente diferente de um indivíduo, às vezes, ali saudável, né, sedentário. Ele precisa ter essa nutrição. E aí também tem aquela questão do... quando a gente sabe o atleta de endurance, às vezes ele tem que ter uma ingestão ali de 8 gramas por quilo dia de carboidrato. O cara que pesa 70 quilos, você jogar ali, sei lá, às vezes ele vai precisar de 120 gramas realmente de um carbo, 200 na hora que você faz a contagem ali. Às vezes só de comida ele não dá conta. E se você não fracionar isso, né, ali você perde performance, o cara vai ficar pesado. Às vezes é um endurance ali que não pode estar pesado para aquela prova. Perfeito, né? Isso você falou uma coisa bem interessante, né? Como você dividir ali, tem atleta meu que pré-prova, ele chega a comer 10 gramas, né? 12 alguns que consegue. Então, para você pensar nisso, você realmente dividir, é muito mais fácil você ter várias refeições do que você botar aquela refeição gigante, porque é o que você falou, geralmente esses atletas eles são muito leves e têm estômagos pequenos. Então, se você faz um bom Nutri-Time, divide essas refeições durante o dia, né? Ainda mais como a gente estava conversando ali um pouco no off, falando, você deve ter várias rotinas dietéticas. E um pouco te falei, eu tenho. Só que o padrão é muito parecido. Então, eu vou seguindo aquele padrão do Nutri-Time ali, que eu dividi aquelas refeições, e só remanejo para o tipo de treino nessa quantidade do pré que eu vou colocar ali, ou, né, eu deixo... Hoje eu trabalho muito pouco com essa história, que eu estou numa linha mais do Stuart, que é um canadense, que defende que você não tem que treinar depletado em momento nenhum. Que essa melhora num marcador só que você está consumindo mais gordura durante o treino, não indica sua melhora de performance. E realmente ele está certo nesse ponto, porque se a gente pegar todos os estudos que a gente tem, quando você tem ali uma dieta cetogênica para melhorar, lógico que isso traz melhora mitocondrial, com certeza, os estudos estão mostrando. Mas isso não se reflete em performance. Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem visto isso muito, né? Essa divisão, às vezes, da rotina ali, da alimentação de acordo com a rotina de treino. Um dia é um treino mais leve, tá? Um treino com baixa intensidade ali. Vai treinar mais leve, pelo menos vamos treinar depletado, né? Para estimular, que a gente sempre fala, biogênese mitocondrial. A gente sabe que isso vai ocorrer, vai ter uma maior expressão ali, mas, aquilo vai se traduzir realmente em performance, né? Realmente os estudos ainda são falhos em nos mostrar isso, né, claro? Sim, são falhos não, eles são por outro lado. Eles mostram até perda de performance desses atletas quando fazem esse tipo de estratégia. O único estudo que trouxe melhora de performance foi um estudo que teve em triatletas super bem treinados e que usou o sleep low, que é aquela teoria de você treinar vazio, mas quando você dorme vazio para acordar, fazer 2 treinos durante o dia. Você faz um treino forte que você quer com carboidratos e à noite você faz um treino em baixa, depletado. Só que só funcionou quando eu tinha uma ingestão alta de carboidrato durante todo o dia. Então, se eu faço a redução para fazer um sleep low, eu também só vou mudar um marcador dentro do meu corpo, que é uma queima maior de gordura por biogênese mitocondrial forçada por falta de carboidrato.
Então isso vai me trazer, ok, um marcador que vai melhorar ali dentro do meu corpo. Beleza, é bom para a saúde? É. Mas e aí? Refletiu na melhora do seu tempo? A gente tem um estudo da Louise Burke para atletas de marcha na atlética, mostrando que teve ali até 8% a menos de performance de quem usou carboidrato full o tempo todo. E 8%, quando você fala de um atleta profissional, deve ser do primeiro ao 100º lugar. Né? O cara vai perder uma coisa muito grande, nunca vai subir num pódio trazendo isso. Não, top, bacana demais, cara. E aí é o que eu vejo, e tem uma questão também que a gente tem visto, até viu na palestra hoje do Marcelo de Carvalho, esse paradoxo, né? Pensando numa questão assim, já trazendo para uma questão ali bioquímica de intestino, né? Você ter treinos ali intensos, com alta quantidade, a gente tem que ingerir açúcares mesmo, né? Aquela proporção ali de frutose para maltodextrina, polímeros de glicose, você realmente tem uma melhora na performance, mas por outro lado você tem um aumento ali da desbiose, né? Que tem estabelecido, mas a gente sabe que o treinamento vai gerar respostas ali, como a nutrição. Como é que você lida com isso, pensando do ponto de vista, o paciente, você está dando muito volume de refeição, né? A gente sabe que isso é um desafio também para a gente na prática. Sim. E lidar com esses desconfortos, né? Ainda mais você que também vivencia, você, né, um atleta também, como é que você lida com isso na prática? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, porque o atleta, ele, ainda mais um atleta de alto rendimento e de provas longas, ele tem muito que ele pode comer qualquer coisa. Sim. Porque o gasto calórico, para você ter ideia, dentro de um Ironman, deve chegar em torno de 12 mil calorias. Nossa. Então, se o cara pensa, eu fiz um treino, eu gastei 8 mil calorias, mesmo que seja marcado no relógio, que a gente sabe que isso é bem ali, né, relativo, talvez não é tão preciso, mas também a caloria da comida não é tão precisa, então ele leva, eu fiz um treino de 8 mil calorias, eu mereço comer isso, aí acaba comendo qualquer coisa. E é isso que eu tento inibir nos meus pacientes. Eu falo, olha, dentro do planejamento de treino, vamos manter essas refeições, porque essa refeição que eu estou passando para você, ela não está cuidando apenas da caloria. Aí estão os seus fitoquímicos, aí estão os seus nutrientes, que vão fazer bem aos metabólicos do intestino. Aí tá as suas fibras alimentares, que vão melhorar seu intestino. A água é muito importante, as pessoas ficam muito... minha hidratação intraprova. Cara, isso é o de menos. A gente tem estudos que na Maratona de Berlim, por exemplo, que os 15 primeiros atletas que cruzaram a linha de chegada foram os 15 mais desidratados. Então, ali dentro da prova, que não é tão importante, mas se você tem uma água, que é muito importante para toda a nossa compensação fluida, a gente sabe que a gente funciona através de bombas, né? Bomba só de potássio, então a célula é recheada de água, então você estar hidratado durante todo esse processo é muito importante para o seu intestino, por isso que eu vigio muito ali perto da prova, eu até deixo ele comer mais à vontade. Você quer comer ali o que você gosta, um pão com isso, ou uma pizza, manda tomar cuidado com gordura, a pizza tem muito queijo, mas um macarrão. Então eu falo assim, olha só, a única coisa que eu falo para eles tirar perto de prova é fibra, que vai deixar o cara um pouco mais leve, né? E vai evitar problema gastrointestinal. Mas ali naquele momento eu deixo eles comer mais à vontade. Só que nesse tempo todo, eu tento deixar mais saudável justamente pensando dessa forma, como a gente pensa de uma forma burra, só de macronutriente. Porque quando eu estou ali fazendo uma refeição que o nutricionista calculou, ele não calculou só de forma leiga os macronutrientes. Ali estão as vitaminas, ali estão os minerais, né? E a gente sabe que tem estudos também muito interessantes, que quando a gente coloca a vitamina de forma exógena sintética, você tem inibição de performance, né? Porque você diminui a adaptação. E quando você coloca através dos alimentos, não. Então eu bato isso na tecla dele. Vamos tentar comer bem até a prova. Lá na prova, talvez, no pós-prova ou no pré-prova ali, você come o que você quiser. Mas nesse período aqui, eu tento bater na cabeça deles que eles têm que comer o mais saudável e o mais limpo possível. E é isso que eu acho bacana, porque eu torno de novo para trazer o nosso raciocínio. Isso é Nutrient Time, né? Você definir esses momentos, que é igual a gente está conversando. Porque uma coisa é a gente ter os guidelines lá com as recomendações. Seja, né, no período ali que antecede 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Né, você saber modular ali a sua estratégia dietética para encaixar não só os substratos energéticos, mas como
as vitaminas, minerais, né, os compostos fenólicos, principalmente que a gente sabe da importância também para performance, para recuperação, imunidade desse imunidade atleta, até né? do intestino. Do intestino, que aí é o que nós estamos falando, que aí vai entrar, nós estamos cuidando do intestino, e o que eu vejo a dificuldade, às vezes, do atleta, esse entendimento, porque você coloca lá, beleza, igual você falou, não é só o macarrão, você colocou a fruta, o cara tá tirando a fruta, você botou um suco de uva ali, o cara tá tirando, tá trocando às vezes o suco, você falou ali pra ele, Perfeito. ele tem essa dificuldade às vezes de você falar, não é esse alimento aqui, por isso que eu tô te colocando. E ainda mais que a indústria, né, ela vendeu, a indústria tecnológica, vendeu por muito tempo que era só você fazer esse ajuste de máximo, né? Que é aquela flex diet que a gente ouviu falar, que aquilo para mim não é uma dieta, né? Aquilo é uma coisa que aconteceu de moda, aí a gente pode chamar aquilo de dieta porque é o que você fala, não tem condição de eu comparar o carboidrato de um biscoito, né, industrializado. Indo direto ao ponto, vamos falar sobre o mito do equilíbrio. Equilíbrio não existe. E sendo que equilíbrio não existe, fala um pouquinho para mim, Ângelo, sobre a tua realidade com triatlo e se hoje o atleta de triatlo ele consegue ter uma vida equilibrada e ainda ser um atleta de ponta. Com certeza, vou te responder com toda a afirmação que hoje o atleta de triatlo ele é um desequilibrado, mas um desequilibrado saudável, né? O desequilíbrio não está relacionado diretamente à saúde, né? A gente tem essa ideia que vem desde a medicina chinesa, né? Do Yang e Ying ali, que, né, tem que ter aquele equilíbrio, mas a gente percebe que até ali você vê, no branco tem um pouquinho de preto e no preto tem um pouquinho de branco, quer dizer, o desequilíbrio positivo que a gente causa. Então, um atleta de triatlo ele busca um desequilíbrio para uma adaptação, para se desequilibrar de novo, para ir se adaptando ao desequilíbrio. Então, o desequilíbrio é bem-vindo para o esporte, é bem-vindo para um atleta. Perfeito, perfeito. E é interessante se a gente for pensar no próprio conceito na biofísica, né? Quando a gente pensa na biofísica, o que a gente nota? Que o que garante, qual que é um conceito de que a gente sabe que um organismo ele está vivo? É que é uma troca de matéria e energia. E o que a gente sabe que quando acaba essa troca de matéria e energia, esse organismo ele entrou em equilíbrio. E se ele entrou em equilíbrio, o que ele está? Morto. Então isso mostra também pra gente que a busca pelo equilíbrio é a busca da morte, não a busca da vida. Porque a vida ela se constrói nessa oscilação entre as coisas que vão acontecendo e a vida ela acaba sendo desequilibrada. Então é muito interessante porque a gente ouve e é uma questão meio que cultural, né? De que você tem que ter uma vida equilibrada, você tem que buscar o equilíbrio. E eu acho que essa questão do equilíbrio também acaba gerando nas pessoas uma sensação de fracasso. Porque elas percebem que elas têm que ser um ótimo atleta, elas têm que ser um ótimo profissional, elas têm que ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, um ótimo marido, e elas têm que ser ótimas em todos e achar uma maneira de balancear isso e conseguir ter sucesso em tudo. Sendo que, na verdade, elas não vão conseguir ter. Né? E eu acho que isso acaba acontecendo. Uma coisa que é legal, Ângelo, eu sempre falo isso no consultório, é a questão de pensar numa tríade. Se a saúde é uma tríade entre aspecto físico, social e mental, se você tentar jogar 33% em cada um, você tem equilíbrio. Mas o que aconteceu? Você não fez nada direito. Exatamente, né? Você vira ali aquele que a gente chama do pato, né? Nem voa e nem nada direito. Então você vai ter a sua vida super equilibrada e você falou uma coisa, né, extremamente interessante, que não confundir balancear com equilibrar. Sim. Né? Balancear, você pode ser que na balança, em determinado momento, a balança está mais para um lado do que para o outro, em algum momento ali, e você está bem. Você está levando aquilo de forma balanceada. Agora, o equilíbrio em si é uma coisa que dificilmente vai acontecer de fato real. Certo. Né? O nosso corpo, como você já falou, ele está em eterno desequilíbrio. Por isso que quando eu vejo essas coisas, você tem que tomar água alcalina para equilibrar, né, o pH do seu corpo. Eu falei, gente, essa água vai mudar de pH pelo menos umas 4, 5 vezes até ela sair daí. Sim. Então, o que adianta você equilibrar uma água que vai ter que sofrer esses processos de mutação, desequilíbrio, para chegar até o ponto final, para justamente funcionar, né? Porque ela vai ativar vários sistemas do seu corpo através de desequilíbrio. Então, bater nessa tecla, eu tenho que ter uma vida equilibrada, talvez pode ser uma falsa moralidade de saúde. Sim, verdade, verdade. E é interessante, assim, duas coisas que são bem bacanas. Eu vejo que a questão de quando que tudo isso começou foi no conceito de que a homeostase é o equilíbrio. Sim. Mas será que é isso mesmo? E parece que isso muitas vezes tem que ser dado dentro da própria graduação. Sendo que a homeostase é a busca da manutenção da vida. E essa busca da manutenção da vida vai acontecer no meio de... Eu vejo isso como um garçom. O tempo todo mexe aqui, mexe lá. Arrumou aqui, opa, agora arruma lá. Quer dizer, ele vai ver que tem uma perda de um lado, um ganho do outro.
Então, na verdade, não é bem uma questão de equilíbrio, a homeostase. Eu acredito que isso é uma das coisas que é interessante. E outra coisa que é legal falar em relação à parte de equilíbrio. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, até ter essa mensagem aqui. Olha que interessante. Eu vou citar para vocês, para ver que bacana. Que para mim, como que a vida se constrói também no meio do caos. Ó, o cosmos e a vida surgiram em condições de turbulência, de erupção e de tormenta. Portanto, em condições de desordem. Essa desordem, derivada de um calor intenso, significa uma agitação desordenada das partículas e dos átomos que aleatoriamente se encontram, dando origem à formação de galáxias e da própria vida. A vida e as galáxias e todo o universo surgiu por meio do caos e da desordem. Perfeito. E eu acho que a gente consegue resumir isso de uma forma bem fácil. Você só aprendeu a andar porque você permitiu se desequilibrar, Sim, né? Porque o que é o caminhar? perfeito. O passo a passo é um desequilíbrio, um equilíbrio, um desequilíbrio, Perfeito. um equilíbrio. Então, se permitir ao desequilíbrio com o certo olhar para ele, para se reequilibrar e realmente achar esse balanceamento dentro desse Sim. desequilíbrio, é a maneira mais fácil de você progredir. Porque Sim. também essa parte de equilibrado, o que ela traz também? Ela traz acomodação. Né? Eu vejo muito falar, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Mas eu fico perguntando, mas aonde você está achando essa zona de conforto? É porque a vida é um eterno desequilíbrio. Então, se você também está buscando isso, uma zona de conforto, você não vai ficar estável nunca. Sim. Porque você vai ficar o quê? Na verdade, quem acha uma zona de conforto, para. E na hora que você para, você perde a evolução. Verdade. Né? É verdade. É bem isso mesmo, é a maneira que eu vejo também. Essa questão que você falou da caminhada, né? Eu tenho um filho pequeno, você conhece o João. Claro, João lindo. O Joãozinho, quando começou a andar, dava 3 passos, caía. Depois ele dava 5 passos, caía. Depois dava 8 passos, caía. Quer dizer, a cada tentativa, ele acabava progredindo cada vez mais. Então, o que eu vejo também, para a gente trazer isso para a vida, né? E claro que isso se aplica também à nutrição, ao treinamento físico, em qualquer aspecto da vida, é aceitar as condições. As condições que a vida te proporciona, que são, assim, aceitar as regras e jogar conforme as regras. Que nem você falou, quando você entende que nesse desequilíbrio de caminhar, você vai estar progredindo, é porque você está aceitando as condições. Perfeito. Hoje, a maioria das pessoas, elas não aceitam as condições, e por isso que elas não conquistam nada. Então, é que nem pensar no meu filho, na primeira vez que ele caiu, depois de 3 passos, eu dizer, João, vamos parar por aqui. Porque as coisas não estão dando muito certo. Né? Então, acho que essa questão de aceitar as regras da vida, de que a vida ela vai ser uma oscilação o tempo todo, vai fazer com que as pessoas sofram menos e consigam ter resultados. Até porque tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que para se conquistar algo no futuro, você tem que abrir mão de algo no presente. Saúde, tempo ou dinheiro. Perfeito. Não tem como ter tudo ao mesmo tempo. A avó da Lídia sempre falava assim, que tudo não terás. Perfeito. E é justamente tudo no terás, porque se você realmente tivesse tudo, seria a condição de você ter equilíbrio. A gente já viu, o Bruno gostava de usar essa imagem, lembra do equilibrador de pratos? Que ele deixava ali os pratos girando, 7, 8 pratos. Sim. E nem sempre, nunca esses pratos estavam rodando na mesma velocidade, porque ele tinha que se despender de um para girar o outro, daqui a pouco ele voltava naquele. E aquilo ali é um exemplo claro que você pode, no seu desequilíbrio, deixar todos os pratos girando. Sim. Não que esses pratos girem na mesma velocidade. Perfeito. Isso, quando você falou, interessantíssimo, que a gente leva para o esporte, isso e na dieta também, na nossa profissão, é a famosa periodização. Perfeito. A periodização é quando você encaixa um desequilíbrio ordenado para alcançar a evolução. Porque também eu vejo muitas pessoas querendo um extremo que talvez não leve ela ao objetivo, também então talvez fazer demais. Quando a gente fala que menos é mais, é dentro disso, porque também o exagero pode ser um erro, né? E a falta também pode ser o erro. Eu até estava falando com a Érica, ela falou, eu falei, Érica, aqui na nutrição e no treinamento não é igual a igreja, pecou tem que rezar. Né? Aqui é só você voltar para o que você é, você aceitar o desequilíbrio e voltar para o seu padrão de aceitar aquilo, como você falou, reconhecer o processo e fazer o que tem que ser feito para coordenar o desequilíbrio. Sim, sim. E essa questão da aceitação das regras do jogo também, a gente tem que ver a questão de o que é prioritário. Perfeito. Quando você entende o que é prioritário, você não sofre por não alcançar resultados que não eram possíveis dentro daquela condição. Aceitar isso também faz com que eu entenda, peraí, isso não é minha prioridade hoje, então tá tudo bem
se eu reduzir o ritmo, um tanto nessa área, e aumentar o ritmo na outra, qual é uma prioridade na minha vida. Quando você consegue fazer isso, até mesmo na própria dieta, quando você recebe lá o paciente, e ele tá... Eu atendi uma moça certa vez, que o pai dela tinha morrido. Uma semana depois, ela teve consulta e ela estava chorando na consulta. Eu perguntei por quê. Eu achei que seria por causa do pai. E não, ela estava chorando porque ela estava decepcionada consigo mesma, porque o pai faleceu há uma semana e ela não fez dieta. Então, quer dizer, peraí, ela não estava vivenciando o luto dela adequadamente porque ela estava tentando focar numa área que não era prioridade, que era fazer a dieta e emagrecer. Então eu vejo que quando as pessoas também... Por isso que a questão, eu vejo, é a questão da sabedoria. Para aceitar o que eu vou desequilibrar de um lado para ganhar do outro. Se você não tiver sabedoria, você começa a desequilibrar coisas que deveriam estar mais intensas e você começa a enfatizar em coisas que você deveria ter deixado de lado. Então ser sábio também faz com que as pessoas sofram menos durante todo o processo. Tanto o processo de treinamento, porque às vezes o cara ele tem que pisar no freio e ele não quer pisar, porque ele acha que evoluir é sempre estar progredindo no treinamento, sendo que muitas vezes evoluir é regredir no treinamento. Me diga, por exemplo, um exemplo que você vê isso dentro do triatlo, desses tipos de esportes, no ciclismo, na natação, na corrida, que às vezes regredir no treinamento é uma evolução. Perfeito. Eu tive um paciente bem recente, que ele chegou com um volume de treino muito grande e não tinha uma periodização bem dada justamente de evolução e descanso, de aceitar esse desequilíbrio. Ele queria sempre mais, para chegar num nível altíssimo. E eu não sou treinador, nunca passei um treino para ninguém, mas eu sou pós-graduado em fisiologia e falei, olha, você está chegando na sua prova, em vez de você chegar treinado, você está chegando cansado. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir... E já estava com um nível de energético, ele não sofria de heads e chegava cansado. Porque ele comia bem, só que ele treinava demais para próximo das provas. Então, eu chamei o técnico dele lá, você não acha melhor a gente ajustar isso aqui, em vez da gente treinar essas 35 horas por semana, vamos passar para 25 horas por semana, você vai me dar a chance de recuperar um pouco mais, que aí eu vou conseguir fazer um superávit calórico nele, para a gente recuperar algumas coisas, melhorar as hemácias dele, né? Melhorar o ferro dele, porque você não está deixando sobrar energia nenhuma dele, ele está chegando na prova cansado, e eu não consigo fazer ele comer mais, nem com suplemento. Né? Ele já estava pensando em soroterapia, mas também não iria resolver. Eu falei, cara, não muda nada. Você tem um intestino bom, você consegue absorver isso. Então, o que você tem que fazer? Aceitar esse momento que você é um declínio para ganhar mais. Então, ajustamos. Perfeito. Ele passou a treinar 25 horas semanais, com a mesma alimentação praticamente das 35, então começou a ter um suporte melhor de adequação de nutrientes e na prova seguinte, foi a melhor prova da vida dele. Sim. Sim. Então, é realmente entender o que fazer, ou não só achar que é o mais, né? Não só achar que quanto mais, melhor. Sim. Então, realmente aceitar um processo de evolução. Perfeito. E saber o que quer. Que eu acho que esse é uma das principais coisas também dentro do meu consultório, que o paciente chega sem muito saber o que quer. Né? A frase de todo mundo é o que você... não, eu quero perder uma gordura e ganhar um músculo. Mas isso todo mundo quer, né? Aí, quando você coloca como, já não quer tanto assim, né? Na sua palestra mesmo, você citou interessante, ó. Eu quero isso e isso, mas para isso você tem que ficar sem beber. Então eu acho que eu já não quero tanto assim. É bem isso. Isso que você falou é uma coisa que eu sempre falo no consultório. O que é necessário? Coerência. Perfeito. O que é que você quer? Quero isso. Então você entende que para isso você tem que fazer certas coisas. Não, mas peraí, Lois. Mas eu não estou tão interessado em fazer essas coisas. Então você não quer de verdade. Quer dizer, a pessoa ela quer uma coisa, mas ela não está disposta a se submeter ao processo. Isso é uma incoerência. É que nem, por exemplo, é muito comum ver pacientes que voltam de férias, passaram 30 dias com a família, comeram pra caramba, se soltaram, esqueceram a dieta e elas priorizaram o convívio social, que também faz parte da formação da saúde. Priorizaram o convívio social, a palatabilidade, os alimentos... Legal, é uma escolha. Isso não é questão de que é errado. Mas daí ela chega no retorno e ela fica triste nessa próxima consulta, porque ela engordou. E eu falei, mas você está surpresa com o resultado? Tô. Mas por quê? Você fez uma escolha, não estou dizendo que é errado o que você fez, mas você não está sendo coerente. Você poderia ter chegado e dito assim, não, tá tudo bem, eu imagino que ele ter dado super ruim, tá, Lois? Porque eu fiz uma escolha, eu realmente, assim, tô sem férias há muito tempo, fui com a família, comi à vontade, resort all inclusive, e eu entendo que eu devo ter engordado. E se aconteceu, tá tudo bem.
Vou tentar só dar uma... Espero que eu tenha conseguido pelo menos conter os danos. Isso é coerência. Eu acho que quem se falou, muitas vezes eles não sabem o que querem. E por não saberem o que querem, eles tentam tudo ao mesmo tempo. É que nem uma coisa muito simples, um exemplo. É que nem a mulher, é que nem quando a mulher, ela vai um homem, sei lá, faz uma compra no shopping e faz uma compra no débito. E depois, quando olha o extrato bancário, se entristece porque diminuiu o saldo da conta corrente. Mas peraí, mas você não queria comprar aquela roupa? Queria, mas você entende que vai diminuir o saldo. Não, mas eu não quero que diminua o saldo. Mas eu quero comprar aquela roupa. Então, você não quer diminuir o saldo, então não compre a roupa. Não, mas eu quero a roupa. Mas então vai diminuir o teu saldo. Mas eu não quero que diminua o saldo. E ela fica nessa briga. Então, acho que isso também traz sofrimento. Que é a não aceitação do ônus associado ao bônus. É que nem quando... É muito comum, com certeza acontece com você. Pacientes que falam assim, o que você quer? Quero ganhar massa muscular e perder gordura. Sempre. E se fala assim, olha, mas você não vai conseguir ganhar o máximo de massa muscular se você tentar perder gordura. Não, mas eu quero ganhar o máximo de massa muscular, eu quero perder o máximo de gordura, ao mesmo tempo. Eu sempre dou um exemplo que eu falo que eu normalmente prefiro sempre fazer o processo de emagrecimento antes, para depois fazer o processo de hipertrofia. Claro que tem questões fisiológicas, de melhorar a resistência à insulina e outras questões, mas o exemplo que eu dou para o paciente que não vai entender uma linguagem mais técnica, eu falo assim, tu comprou um terreno, esse terreno baldio está 2 anos parado, o que é a primeira coisa? Você sai construindo? Você limpa o terreno, você tira, você faz terraplanagem, você tira os entulhos, deixou o terreno plano, você vai cavar, você vai fazer as escavações, vai fazer a estrutura, depois tu constrói. Mas ele já chega querendo a cereja do bolo, ele quer saber qual quadro que ele vai pôr na parede, sendo que o terreno ainda tá sujo. Ou seja, quer pular etapas e acha que vai dar para conseguir fazer um pouco de tudo. Só que se ele optar para fazer uma dieta de emagrecimento, aí ele reclama porque ele vai perder volume. Ou seja, você ganha de um lado, mas desequilibra do outro, e tá tudo bem? Ah, não, mas eu não quero. Eu quero me manter volumoso, né? É que nem uma tríade, já deve ter visto essa tríade lá. Você é grande, seco e natural. Tem até um memezinho, né? Que você puxa para um lado, ou é grande seco, natural. Ou É é bem natural, isso. grande seco. Ah, é grande e natural, então não é seco. Então não é seco. Ah, é grande e seco, então não é natural. Não, mas eles querem tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso também traz a insatisfação para as pessoas. E a gente vem muito dessa história de achar que... lá, eu sou muito do interior, né? Quando a gente usa essa expressão do terreno baldio, a gente usa do arar. Né? Porque se você pegar uma terra ali que está cheia de erva daninha, primeiro o que você vai fazer? Tem que arar, preparar a terra, plantar, para depois colher e aí comer. Né? As pessoas, elas têm muito essa ideia hoje de que o milho vem da lata. Sim. Né? E esquecem justamente isso, que essa terra foi arada, essa terra foi preparada, Perfeito. Esse milho foi plantado, esse milho foi colhido, esse milho foi levado para a indústria, enlatado e chegou ali para você. Perfeito. Então, no emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa chega ali com uma consulta, ela acha que ela vai resolver tudo. Perfeito. Né? Só que ela esquece que a gente vai ter que preparar esse terreno. Né? E o terreno vai precisar aceitar, e ainda tem quando a gente trata com o ser humano, o terreno fica ali, ele aceita o que você faz com ele. O terreno tem que aceitar ser preparado quando é um ser humano. Né? A primeira pessoa que tem que aceitar a sua mudança é ele. Por isso que eu não gosto de postar muitos antes e depois das minhas redes, justamente por isso eu não me sinto o principal responsável do processo. Verdade. Isso que você falou, às vezes o paciente tem resultado, eu falo assim, parabéns pelo teu resultado. Não parabéns para nós, não, parabéns para você. Eu fiquei 2 horas